Olá, família Ufer, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês nesse dia especial, nesse podcast especial e diferente. Diferente porque vai ser conduzido por mim, e especial porque ele é todo dedicado a nós mulheres, a esse mês de março, ao Dia Internacional da Mulher. E comigo, para me ajudar nesse bate-papo, a conduzir isso tudo, eu tenho duas convidadas muito queridas aqui comigo hoje. Hoje, a Valéria Guiar. Olá. E a doutora Andressa, pediatra. Olá, obrigada pelo convite hoje estar aqui. Seja muito bem-vinda, as duas sejam muito bem-vindas. Cuide da sua vida, da sua autoestima, do seu corpo, da sua alma. Tenha muita paciência e faça sempre uma coisa de cada vez. Se culpar menos, se perdoar mais, se permitir mais, olhar para vocês, se cuidarem, porque a gente sabe que muitas acabam deixando, e lembrar o quão especial todas as mulheres são, o quão especial a gente é, o que essa fortaleza que a gente tem por trás, porque realmente só mulher para dar conta de tudo que a gente dá. Bom, parabéns para nós, né? Com certeza, parabéns para nós. Bom. Fala, família Ufer, bem-vindos a mais um Ufer Podcast. Comigo, Alexandre Augusto, CEO do Grupo Ufer, sempre muito bem acompanhada da minha jarra Back Free para hidratar meu bate-papo com os meus convidados. E hoje o bate-papo é muito especial. Muito especial. Eu tô com uma convidada muito especial do meu lado. Para quem não conhece, essa é a Fernanda, a Fê. Ela é minha esposa, tá comigo há mais de 20 anos, acredita? Sim, tudo Vamos isso. fazer 21 anos que a gente tá junto. Com ela que a gente tem João e Maria, os maiores presentes de Deus na nossa vida. Verdade. Né? Com você eu aprendo e obrigado. Primeiro, obrigado por isso, porque contigo eu aprendo a cada dia. Eu acho que a tarefa mais desafiadora da minha vida, que é de ser pai. Uau. Tá? Então, obrigado por isso. Tá? Obrigado pela família linda que a gente constrói junto. Tá? E como esse bate-papo é especial, e é especial por quê? Porque é especial do Dia das Mulheres. Agora, dia 8 de março, Dia da Mulher. E eu queria passar esse podcast, já estou num lugar diferente aqui, né? Eu normalmente estou sentado nesse banco, nessa cadeira. Hoje eu estou num lugar diferente, justamente por quê? Porque eu não vou ficar aqui. Esse podcast está passando essa edição, tá? Por favor. Vou tá? dominar seu Não espaço. pega esse podcast para você, tá? Essa edição é dela, tá? Dela e delas, tá? Então fique à vontade. Bom bate-papo para vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Muito bom. Bom bate-papo para vocês. Obrigada. Tchau, gente. Olá, família Ufer, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês nesse dia especial, nesse podcast especial e diferente, né? Diferente porque vai ser conduzido por mim, e especial porque ele é todo dedicado a nós mulheres, a esse mês de março, ao Dia Internacional da Mulher. E comigo, para me ajudar nesse bate-papo, a conduzir isso tudo, eu tenho duas convidadas muito queridas aqui comigo hoje. Hoje, a Valéria Guiar. Olá. Val, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê, obrigada mesmo. E a doutora Andressa, pediatra. Olá, obrigada pelo convite hoje estar aqui. Seja muito bem-vinda. As duas sejam muito bem-vindas. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Eu digo sempre o seguinte, a gente vai fazer aqui hoje uma das coisas que mulher mais gosta de fazer, né? Que é bater papo, o famoso tricotar. E eu gosto muito de conversar e trocar experiências. Eu acho isso muito positivo para a vida da gente, para a gente se fortalecer. Então, falando um pouco da minha trajetória, eu sou uma soma de tantas mulheres incríveis que eu já conheci ao longo da minha vida. Né? Para mim, começou como referência de mulher a minha avó, a minha mãe, as amigas que eu fui conhecendo ao longo do caminho. Hoje a minha sogra, minha cunhada, minhas amigas, minhas professoras. E às vezes aquele simples bate-papo que a gente tem na nossa rotina, que a gente conhece histórias tão incríveis de mulheres tão potentes, que isso foi me fortalecendo e me tornando a mulher que eu sou hoje. Então eu sou uma soma de todas essas histórias, essas mulheres incríveis, que eu vou puxar saco, sim, que nós somos, né? Com certeza. Então eu queria conversar, que a gente começasse hoje o nosso assunto falando sobre a trajetória de cada uma de vocês. Val, eu sei um pouquinho já da sua história, mas você é uma mulher muito forte, muito guerreira. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história pra gente. Olha, a minha trajetória profissional, por exemplo, eu comecei a trabalhar cedo,
E eu comecei a conduzir a minha vida profissional mesmo quando eu me tornei bancária. E foi quando eu acabei gostando do administrativo, daquela coisa. Mas eu sempre tive comigo de ter um negócio meu. E, sendo bancária, eu acabei tirando a minha SUSEP, me tornando corretora e montei a minha empresa. Mas você vivia no mundo corporativo. Eu vivia. De muitos homens, né? Muitos. Eu acho que naquela época tinham poucas mulheres, né, que faziam isso Com também. certeza. Naquela época, realmente, a maioria eram homens. Era um desafio mesmo, era bem desafiador. Mas eu digo que eu não me deixava levar muito por aquilo, sabe? Eu sempre achava que eu estava ali no meu lugar. Sempre gostei muito desses desafios. Mas realmente era bem desafiador no sentido de ter muito mais homens, principalmente instituições bancárias, né? Tinha que já se posicionar, né? Tinha que desde sempre já se colocando e já se fortalecendo, né? Exatamente. E aí eu realmente falei, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio. Aí pensei, falei, bom, quero ter... Tirei a minha SUSEP, montei a corretora. A minha corretora hoje já está há 15 anos no mercado. E há 3 anos atrás eu falei, quero outro plano B. Eu não consigo ficar quieta, né? Mais uma virada. Mais uma virada. E Mulheres aí, fortes e corajosas. Exatamente. Resolvi fazer uma faculdade. Aí eu pensei, faculdade do quê? Do que eu vou fazer a faculdade, né? Porque eu falei, eu queria alguma coisa que agregasse com a corretora, porque eu não vou largar a corretora, né? Então, falei, vou fazer direito. E já tô no 6º semestre de direito. E Val, você não se importa de dizer, que não. eu acho bom pra gente dar de exemplo, que idade que você voltou a estudar, né? Porque você também tem outros desafios na faculdade, que são pessoas mais novas, né? Sim, e é uma energia muito boa. É um espaço, eu tô amando, sinceramente, o conhecimento, o estudo em si, a energia das pessoas bem mais novas do que eu na sala. É uma troca, sabe? Eles me sugam muito, mas eu também sugo muito deles, porque é muito bom, né? E eu voltei a estudar com 55 anos, então... Mas isso é uma coisa para mim, assim, muito leve, sabe? Essa questão da idade, porque eu acho que a idade, ela tá muito na cabeça, né? Ela não é muito aquela coisa de você olhar e falar, nossa, tô ficando velha. Não, isso acho que nem passa pela minha cabeça. Na verdade, nunca passou. Eu sempre acho que eu tô no meu momento, no momento certo. E, assim, penso em muito mais coisas ainda. Acho que eu tenho com coragem, sempre com força de mudar, né? Porque a mudança, ela requer muita coragem. Muita. Né? E quando você comentou comigo que ia voltar a estudar, eu falei, uau, que coragem. Aos 55 anos, não começar uma nova profissão, você vai completar, né? Exato. Complementar. Eu vou agregar, né? Agregar o que você já tem e começar tudo de novo. Na corretora e para mim, com conhecimento, Sim. que eu vou dizer que é vasto, né? É muito bom. Por isso que eu amo ser mulher, porque nós somos incríveis. A gente leva numa leveza, né, Sim. as coisas e acaba dando certo. Muito bom. E você, doutora Andressa, como foi pra você? Né? Como que é pra você, né? Um pouquinho da trajetória pessoal e profissional, elas se entrelaçam. Então, né, fiz a faculdade de medicina, depois fiz a residência de pediatria e depois fiz residência de oncologia pediátrica. Então, trabalhava com oncologia pediátrica em São Paulo, numa equipe só com oncologia mesmo. E aí a vida me pregou uma peça, vamos colocar assim. Deu um sustinho. Um susto. E aí, com 30 anos, eu tive um AVC hemorrágico que me fez realmente mudar completamente de rumo. Primeiro, a gente acha que quando acontece algo que a gente quase vê a morte na nossa frente, a gente muda completamente como pessoa e tudo. A gente não sabia como é que eu ia ficar, né? O que ia acontecer, mas graças a Deus tô aqui, né? Deu tudo certo. E aí, voltei pra oncologia depois de toda a minha reabilitação, um tempo de internação, mas não me encontrei, né? Mais na oncologia. Acho que todo mundo sabe, né? Uma especialidade um pouco mais sofrida e com crianças ainda, a gente sabe que fica um pouco mais intenso e não tem como a gente não misturar o nosso emocional ali, por mais que fale, médico não mistura, não vou falar que não tem como na prática. Então, depois de ter passado tudo que eu passei, essa vivência de quase morte, eu
optei por mudar. Então, meu marido era de Mogi das Cruzes e a gente falou, por que não, né, sair de São Paulo, ir para Mogi e começar algo? E aí eu fiquei pensando, bom, na oncologia não dá, não tô me encontrando mais. Comecei a procurar uma sala para alugar. Consegui encontrar uma sala e comecei a atender como pediatra. Então, aí voltei a estudar também novamente. Então, como oncologista, a gente acaba vivendo naquele mundo de oncologia. E comecei a fazer todas as minhas atualizações para fazer esse atendimento voltado só na puericultura. Então, parei de atender doença e comecei a atender realmente, cuidar da criança para ela não ficar doente. Então, cuidar da saúde, né? Não da doença mais. E aí, nessa trajetória de consultório, fiquei alugando a minha sala, alocando essa sala há 2 anos. Conheci minha sócia e esse nosso sonho de ter uma clínica voltada para criança e para mãe, que eu acho que é muito importante. Eu vejo que muitas vezes os pediatras não têm esse olhar para a mãe de diferente. E aí nasceu o nosso centro pediátrico, então a gente é sócia fundadora, somos CEOs da Bebê Kids, e agora a gente está numa segunda fase de expansão para cuidados maternos agora. Então, outra coisa que a gente está empreendendo. E não paro de estudar, então fiz várias pós-graduações em autismo, suplementação infantil, pediatria integrativa. Tô com um novo projeto aí para a parte do ensino, para novos pediatras aí também, montando isso, a gente não para. E as ideias vão surgindo aí, então é o que a gente fala, né? Mulher, não sei de onde a gente consegue, mas a gente tira a força e vai indo, e conciliando toda a carreira nesse meio tempo aí, de tudo que aconteceu. Tive meus 2 filhos, meus milagres também, porque a gente não imaginava que eu iria conseguir engravidar depois de tudo que aconteceu, então foram 2 gestações de risco. Devido ao seu AVC, né? Os meus neuros sempre ficaram muito apreensivos nas minhas gestações, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje tem os 2 pequenos aí, então a vida foi se moldando. Que potência de mulher, né? Por isso que é tão incrível ouvir histórias, né? Vocês vão falando, eu vou imaginando como que a gente se fortalece. E eu olho pra mim e falo, não, eu tenho que ter mais referências pra eu fortalecer. Porque todo mundo tem sua dor, né? Todo mundo tem o seu... o calcanhar de Aquiles que fala que pega, né? E é muito lindo ouvir. E tudo isso aconteceu com você, você tá nova, né? Eu tinha 30 anos, 30 né? anos pra administrar e lidar com tudo isso. Muito nova. 30 anos que tive o AVC e é uma idade que ninguém espera que aconteça. Então, realmente vira de ponta cabeça, né? A nossa vida. Fiquei 1 mês internada, 4 meses de reabilitação. Mas com muita dedicação, assim, consegui estar onde eu tô hoje. E os médicos realmente não acreditavam, né? Porque quando aconteceu tudo, eles desacreditaram a minha família, já preparando para um possível desfecho, né, mais desfavorável. E quando eu acordei também, ninguém sabia como ia ficar. Então, não tinha essa noção de se eu voltaria a atuar como médica, o que aconteceria com a minha vida. E na época eu não era nem casada, né? Ele era só meu namorado, a gente estava 1 ano junto. E me deu um super apoio aí. E a gente foi construindo também a nossa família, a nossa vida, as coisas foram acontecendo. E depois desse susto, você obviamente enxerga a vida de outra forma, você fez essa reprogramação, porque a gente faz isso muito rápido também, né? Porque a mulher, eu acho que tem essa facilidade de caiu, levanta, eu tenho que reprogramar. Eu sempre falo que a gente tem um monte de aberta na cabeça, né? Um monte. Então a gente abre, a gente fecha, a gente organiza, a gente recoloca. Então a gente tem, eu acho, esse poder de se reinventar e ficar modificando e agregando e mudando a todo momento, né? É uma nova Andressa, né? Depois do que aconteceu, a gente começa a dar valores para outras coisas que eu acho que a gente não dava. Eu sempre trabalhei muito e era muito workaholic. Então, trabalhava e parece que você não tira um tempo para si. Quando acontece algo, você começa a olhar para você mesmo. Então, lembrar de que sim, nós temos que nos cuidar. E o que eu vejo que muitas mulheres não fazem isso, né? De ter esse autocuidado, porque a gente se dedica à nossa carreira, vem os filhos e a gente começa e vai empurrando com a barriga. E aí, quando você toma um susto, opa, pera lá, né? Eu preciso começar a olhar para mim. E eu tento passar muito isso para todas as mulheres que convivem comigo e para as mães, né, dos meus pacientes, que eu sempre falo, se elas não estão bem, os meus pacientes não vão estar bem. Então, eu não tô cuidando só da criança, eu tô cuidando de uma família inteira. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que acordar e se cuidar primeiro para depois cuidar todos em volta, porque a gente cuida de muita coisa. A mulher a gente cuida de muita
de muitos setores, né? Da casa, do trabalho, do filho, da educação. Quando vai para trabalhar, se abre uma empresa, os funcionários é tanta coisa. E no meio de tudo isso, Val, que eu sei que também que você é uma pessoa bem preocupada com a sua saúde, né? Como que você, no meio de tantas coisas, como que você se priorizou? Como você colocou a sua saúde em primeiro lugar, né? Olha, eu sempre tive comigo que a única coisa que para a gente na vida é a saúde. Qualquer outro problema que você tenha, você consegue tocar a vida. Agora, se você tiver um problema como o seu, por exemplo, você fica acamada, você fica totalmente inútil. Então, você precisa ter um autocuidado, você precisa fazer check-up. Você sabe, a gente fazendo check-up, a gente sabe que a gente consegue prevenir muita coisa, né? Que se não fizer, as coisas vão... Então, é isso, sabe? É você se cuidar, é pensar, eu treino, sabe? Eu bebo muita água. Deixa eu te perguntar agora, você se hidrata? Como que você coloca essa hidratação na sua rotina? Porque senão vai passando, a gente tem uma rotina tão doida, que vai passando ao longo do dia e fala, nossa... Eu vou dizer, eu tenho uma dica que pra mim é infalível. A água tem que estar na minha frente. Eu levo comigo. Se eu saio, tá no carro, tá no escritório, tá em casa, tá do meu lado. Se não fica assim, chega uma hora que eu falo, nossa, eu não bebi tanta água hoje. Eu sinto falta, entendeu? Então eu me hidrato muito. Eu treino de manhã, eu fico 1 hora na academia, vai 1 litro de água. Entendeu? E sem eu perceber, sem forçar. Entendeu? Porque eu sei que tá fazendo bem, então... Sim, você já fez sua rotina, vai assimilando. Já colocou e vai entrando, né? No começo nem sempre é fácil, minha rotina. Você criar esse hábito de se hidratar, de tomar água. Mas você vai colocando devagarzinho, começa com um copinho, depois meia garrafa, depois vai 1 litro. Quando você vai ver, você criou o hábito. E a água, ela é fundamental pro organismo da gente. Essa dica que ela deu, acho que é super importante, né? Porque quando a gente não vê, a gente não lembra. Exato. E aí a gente ter a nossa garrafa, então é uma dica que acho que a gente tem que dar pra todo mundo, porque a gente acaba na correria não fazendo. Sim. Então eu chego no consultório, a primeira coisa que tem também é uma garrafinha ali do meu lado e vou enchendo ao longo do dia. É isso. Porque senão a gente acaba não tomando, né? Exatamente. Passa despercebido. E a água, quando a gente se hidrata, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor, a disposição oxigena o cérebro, então, né? É tudo muito importante. Idoso, né? Dizem que idoso, por exemplo, tem que beber muita água para oxigenar o cérebro. É uma coisa, assim, fantástica. Eu acho que tem que fazer parte da vida. Tem que fazer. As pessoas esquecem, né? E como tem pessoas ainda hoje em dia que a pessoa fala, eu não bebo muita água. Sim, não precisa, eu não gosto. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas eu não gosto de água. Mas então você tá tomando água errada, não tá purificada. Porque a água não tem gosto. A água só hidrata, exato. Só tomar e vamos em frente, Exatamente. Né? É um benefício e tanto. E isso a gente vai, agora talvez nem tanto, mas lá na frente a gente vai ver o resultado. A gente vai perceber, né? Porque você vai cada vez cuidando mais da sua saúde. Então, o resultado vai ficar lá na frente. Sim, porque a mulher tem que estar forte. Eu vejo a mulher que nós somos muito estruturas de muitas coisas, né? De muitas coisas. Então, às vezes eu até brinco em casa. Muitas vezes a gente não tem o direito de ficar doente. Porque na minha falta, por uma simples gripe, um resfriado, tudo... Exato. Fica desorganizado, tudo sai do lugar, né? Exatamente. Não dá certo. E mesmo doente, acho que a gente acaba dando conta de muitas coisas. Eu falo que é aquela multitarefa mesmo, porque não que o homem não faça, mas a gente, né, tá falando aqui das mulheres, mas a gente, é o que você falou. Eu trabalho fora, eu tenho a casa, tem que gerenciar a casa. As crianças, o que tá faltando pra criança? O que não tem que comprar? Mas aí tem os funcionários, supermercado, não vai. Tem a empresa, além da empresa, tem os estudos, tem a gente, que a gente tem que lembrar de se cuidar. Reforço mais uma vez isso, que a gente acaba esquecendo. Então, são muitas tarefas, né, pra gente dar conta. E não falando, né, mas totalmente diferente dos homens, eles não têm... E a gente gosta muito vamos falar a verdade, eles nem conseguem administrar tudo isso, eles não dão conta. Você pede faz um pedido do segundo, terceiro, já não dá mais, já não consegue, né? A gente fica... É o famoso equilibrar prato, né? A gente fica o tempo todo com aquele monte de pratinho equilibrando. E é interessante que como isso é leve pra gente, não é?
É leve, a gente faz porque sem no querer. final É você percebe. É fisiológico, né, fez. doutora? A gente pode falar fisiologicamente pra gente. A gente não percebe, né, mesmo. Mas a mente feminina e masculina, ela é completamente diferente mesmo, né? Exato. Então, a mulher tem muito essa questão da emoção e o homem da razão. Então, acho que talvez por a gente ter muito essa questão da emoção, a gente consegue, porque a gente é muito movido por emoções, né? Então, você sabe que você vai dar o melhor de você na sua casa, porque você tá lá, seus filhos, o seu trabalho, os seus funcionários. Então, tem essa diferença muito, muito grande do homem pra mulher, né? Sim. E pelo fato até da questão, vamos falar, da maternidade é diferente. Então, acho que a gente carrega isso das crianças de abraçar isso mesmo, mãe leoa, né? Que a gente acaba sendo. Sim. Então, eu vejo essa diferença também, né? Exato. Talvez por isso que a gente dê conta de tudo. Não sei Ou se vocês têm essa visão. É uma determinação, mas vocês também têm a né? sensação de que tudo que que a gente vai fazer, do que a gente se propõe a fazer, tem que ser perfeito. Tem que ser muito bem feito. E eu, pelo menos, eu tenho muito essa carga, né? Muitas vezes até o Alexandre fala, menos, tá tudo bem, mas eu fico numa ansiedade, numa euforia mesmo, de entregar tudo muito, muito, muito certinho. Só que eu não quero entregar só uma questão, né? Eu quero fazer todas as questões da minha vida sejam lindas e perfeitas e entregues. Então, eu tenho tentado respirar e me acalmar e me ajudar também, porque a gente faz muita coisa. Exato, mas é aquela coisa, a gente precisa realmente respirar, né? E tem aquela coisa de, não, eu vou conseguir fazer, vou com calma, vai dar tudo certo. Põe a mão nisso que vai sair. Põe a mão naquilo que vai sair. E sai, as coisas vão acontecendo. Eu me separei, a minha filha tinha 3 anos e eu criei minha filha praticamente sozinha. Então era trabalho, minha filha, alguém para cuidar da minha filha, a escola. Sim. Então, eu chegava em casa e eu entrava assim, fechava a porta, eu olhava e falava, gente, isso aqui tudo depende de mim. Era uma mistura de desespero com satisfação, com felicidade. Era uma coisa assim, e no fim, hoje, minha filha, 35 anos, sabe? Graças a Deus, super bem sucedida na vida, enfim. E aí, é um orgulho pra mim pensar e falar, nossa, eu consegui. Eu lembro daquela fase de quando eu chegava, olhava pra tudo aquilo e falava, meu Deus. Aí você fala, tá vendo? As coisas acontecem, a vida acontece e a gente chega onde a gente quer, entendeu? Mas e se torna leve, não é né? Fácil, né? Não é fácil. Eu falo que a gente ainda tem privilégio de ter uma ajuda, de ter uma rede de apoio. A gente sabe de histórias de tantas e tantas mulheres que Exato. são sozinhas, né? Não tem rede de apoio, não tem ajuda, tem que realmente se virar nos 30. E muitas vezes eu olho e falo, nossa, uau! Né? Como que você consegue fazer isso? Mas eu acredito muito, a sua filha deve ser uma mulher potente e forte quanto você, Val. Eu tenho certeza disso. Porque a gente vai se espelhando. E a gente vai... a mulher... Eu, por exemplo, na minha casa, eu sou conhecida como a geniosa, a mulher forte. E por muitos anos mesmo, eu não quis esse rótulo. Eu pensava, não quero. Eu acho isso estranho, eu achava ruim. Hoje eu tenho uma filha, hoje a Maria tem 4 anos, ela é muito parecida comigo, né, porque vem parecido para ajustar coisas, e hoje eu olho para ela e vejo as reações que ela tem, eu penso, eu gosto desse rótulo, porque eu quero, então hoje eu tenho orgulho de ser rotulada, de ter sido rotulada como forte, ou como geniosa, ou que sempre falou as coisas, porque hoje eu enxergo a minha filha e penso assim, que bom, porque eu quero que ela seja assim. Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Mas é tão importante ela já vir com essa força, com essa fortaleza e com esse gênio, né? Que se dizem de gênio forte. Porque a gente sabe que cada vez mais as coisas vão ficando mais atribuladas. Cada dia que passa a gente tem mais função, né? Porque antigamente eu vejo, lógico que todo mundo tem, cada fase tem sua dificuldade. Mas antigamente, as mulheres não tinham tantos, elas tinham muito a fazer, né? Muitos afazeres. Mas hoje, a gente fez um acúmulo de coisas tão grande. Vocês enxergam isso também? De como que era antes, de como que é hoje? Esse acúmulo de função?
Sim, antigamente, né, as mulheres ficavam um pouco mais em casa, não que a gente não tem trabalho em casa, que eu acho que tem muito trabalho, mas hoje a gente acabou conquistando o nosso lugar no mercado de trabalho e acaba que a gente tem que, né, dar conta do trabalho casa, que a gente não via acontecer isso antes, então a gente virou multitarefa, então tem essa diferença, assim, olhando a minha mãe só cuidava da gente, ficava em casa com a gente, e olhando pra mim hoje essa diferença de como que é mesmo. Então, eu percebo muito isso. Sim, acho que talvez você olhando a sua mãe, não sei se... A minha mãe também. A minha mãe, ela cuidava da casa, cuidava da gente. E completamente diferente do que é hoje. Sim. Né? Hoje, a minha mãe, por exemplo, ela me ajudou muito a cuidar da minha filha. E a minha filha hoje não tem filhos, mas, por exemplo, eu não conseguiria fazer para minha filha hoje o que minha mãe fazia para mim, porque eu trabalho, eu tenho a vida, né, a correria, eu talvez não conseguisse, né? Então, as coisas mudaram muito, mas esse rótulo de ser forte, de ser geniosa, eu acho que é muito importante, sabia? Isso ajuda na autoestima. Né? Ajuda a pessoa a se sentir realmente forte, né? E é o que a gente precisa, na verdade, né? Ser forte. Porque as coisas que a gente enfrenta, né? A gente tem que ter, sabe, ser forte mesmo, para a gente poder ter equilíbrio e saber o que fazer, como conduzir, não é? Porque as coisas acontecem na nossa frente e a gente tem que tomar uma decisão de como fazer, de que caminho tomar, e a gente consegue, entendeu? Por isso, justamente por isso. Eu também, vou dizer para você que eu também, na minha família, eu tenho a fama de ser a mais geniosa, a mais forte, sabe? Aquela ovelha negra da família. Mas ou menos também é assim, eu não sei como é. Você também é rotulada assim? Então somos três ovelhas negras, que coincidência, né? Aqui. Que é a geniosa. Que quer fazer tudo. Então sempre tem essa diferença desde pequena. Eu tenho um irmão mais velho, então sempre foi essa diferença. Desde pequena, né? Parece que ela sempre quer, sabe o que queria, sabe o que fazer. Sim. E realmente tem esse rótulo também. Até eu tenho mais dia 3 com meu marido. Lá vem ela geniosa. Eu tenho brava. Ela vem a bravinha. Já vem ela que vai arranjar confusão. Não vou arranjar confusão. Verdade, eu só vou falar frase. o que eu tô pensando. Eu só vou falar... É lógico que quando você é mais nova, a gente fala de outra forma, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai aprendendo a falar melhor, a colocar o sentimento de uma outra forma, que de repente, realmente, antes eu podia falar de um jeito que poderia machucar alguém e tudo, mas eu já sentia uma força, uma potência diferente, que eu olhava aquilo e falava, não quero, eu não gosto. Então, eu falo mesmo pra minha filha, né? Pra Maria, eu falo, se você não gosta, não gosta. Às vezes acontece alguma briguinha entre o João e a Maria, alguma coisa, e eu falo pra ela, não deixa ele te tratar assim. Você não vai, não deixa. Ela olha pra minha cara, mas é o meu irmão, eu gosto muito dele. Tudo bem, mas você não pode permitir que ele faça isso. Fala que não, e o que vale é a sua vontade. A gente tem que saber se posicionar, né? Exato. E isso é importante você estar passando pra Maria desde pequena, porque acho que muitas mulheres não tiveram isso, né? E acabam se submetendo a situações, né? Que não deveriam, né? Sim. Então, hoje em dia a gente vê muito algumas situações, né? A gente vê muita situação. Muito. Realmente, é uma situação assim... que falta essa força dentro da mulher e ela se submete a coisas que acaba até em coisas horríveis por aí com elas, né? É isso que falta mesmo. Sim, porque a gente perde a referência, né? Como que não teve uma instrução, você entende que aquilo tá ok, né? Então, eu de verdade tenho isso, porque realmente muito me marcou quando eu era pequena, de todo mundo ficar falando, porque a Fernanda. E chegou um momento eu falei, opa, peraí. Né? Ou eu realmente tenho que fazer uma terapia, fazer alguma coisa para melhorar. Lógico que eu precisei e ajustei algumas coisas que eu achava, mas assim, como é bom também ser geniosa, ser forte, né? Porque a mulher não é isso. A mulher não né? O que é para vocês, então, na verdade, ser mulher? Vamos conversar, porque eu acho muito importante. E as pessoas te olham diferente. Sim. As pessoas te olham diferente, elas agem diferente com você. Se ela percebe que você é uma pessoa forte, uma pessoa que tem postura, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que não tá incomodada ali por ser mulher. Entendeu?
Eu vejo a mulher como uma estrutura, uma base de tudo, assim, né? A gente gera vidas, a mulher, você pega no trabalho, a questão de mulher é totalmente diferente. Você pega em casa, ela é base. Parece que se ela não tá bem, é o que a gente falou, às vezes a gente não tem, entre aspas, né, direito de ficar doente. Mas se a mulher não tá bem, não tá estruturada, ali as coisas não fluem, os filhos não ficam bem. Isso. No seu caso, você ficava com sua filha, se a estrutura não tá bem, você não tá forte, nada anda, né? Exato. Isso eu acredito funciona. Que na sua empresa também, né? Exatamente, tudo assim. As coisas, se a gente não tá bem, nada em volta da gente funciona. Então, é muito importante a gente tá bem com a cabeça, tá bem com a gente mesmo, sabe? E isso tudo vem de um exercício físico, não é? Um bom livro para ler. Sei lá, no meu caso, a faculdade, que já tem um monte de livro para ler, sabe? É muito Olha importante. só como que é, né? Todos nós fazemos tantas coisas. A Valéria já faz tanta coisa e agora também vai estudar. Eu fico impressionada. Você sabe que eu falei, olha, eu não sei como eu consegui incluir isso, mas eu consegui. E tô, graças a Deus, conseguindo tocar. Na rotina do dia a dia, você ainda consegue estudar o conteúdo da faculdade? Porque você trabalha, tudo. Olha, eu tenho uma tática. Eu gravo todas as aulas. Eu tô lá, eu assisto, eu participo, mas eu gravo. E aí, eu escolho ali uns 40 minutos, 1 hora do dia, todos os dias. Aí eu pego uma matéria, revejo, faço algum resumo. Se tem algum trabalho, eu faço o trabalho. E eu consigo... E para estudar para a prova, é assim... Eu me recolho, tranco as portas, fecho a janela. Aluna exemplar. Desligo o celular, sala, não certeza. saio. Vamos sair. Não posso. Não posso. E consigo. Mas tem que ser assim, tem que ser bem disciplinado. Porque é muito conteúdo. Todas as provas... Praticamente todas baseadas nas provas da OAB mesmo. Então, não são provas fáceis. Mas a maturidade traz isso, né? A gente faz as coisas... Eu quis até bastante tocar nesse assunto para encorajar mesmo. Porque às vezes você tá com 30, 40 anos, a mulher já fala, não, mas... Poxa, sempre há tempo para você começar de novo. Ou recomeçar, ou começar, né? Porque a gente é forte, a gente consegue. E é capaz de a Valéria arranjar outra atividade e ela vai encaixar na rotina. Porque a mulher é multitarefa, ela vai conseguir horário. Você vai olhar sua agenda e falar assim, não, eu vou dar um jeito. E quando a gente quer, de verdade, a gente vai lá, dá um jeitinho e faz acontecer, né? É por isso que eu sempre falo, se você tem um sonho, nunca ache que seu sonho é impossível. Você faça e vai acontecer, entendeu? É isso. Independente da idade, né? Independente. Que você falou, 50 anos, fazendo faculdade. Eu vou me formar com 60. Então, olha só. 60 anos. Incrível. Sempre é tempo de começar, né? Não é? Então, e assim, isso pra mim é apenas um detalhe. E deve ser você a mais velha da Eu sou mais turma, velha que todos os professores. Você não tá entendendo. Os professores eles não dariam conta. Se for, pega os homens, pergunta se eles dariam conta de fazer a faculdade agora. Não, eles teriam vergonha. Talvez eles nem fossem. Falava, não vão Você entrar. sabe que o que me chamou a atenção foi isso. Aí entrou um professor. Eu falei, nossa, ele acho que é mais novo que a Vanessa. Pensei comigo. Aí entrou... Tive um professor, eu olhei e falei, nossa, esse aí eu acho que ele é mais velho do que eu. Aí um dia a gente conversando, ele dando aula e ele, não, porque eu nasci em tal de tal. Eu falei, nossa, ele tem 52, ele é mais novo. Ou seja, eu sou a mais velha de todos os professores que eu já passei até hoje e dos alunos da sala. E você falou que achou que ele era mais novo, ou seja, ele não estava se cuidando e você ainda consegue tempo para se cuidar. Isso é extremamente importante. Graças a Deus eu consigo. Assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada e eu acho que isso faz toda a diferença, porque aquela coisa de você falar, ai, não, hoje eu não vou na academia, não, ai, hoje eu tô cansada. Não dá. É tipo, ai, hoje eu vou. Não vou. É obrigação, levanta, tem que cumprir. Sabe, peraí, não, vamos lá, Valéria. Eu falo comigo mesma, sabe? Não, Valéria, vamos lá. Vamos que você vai fazer. Aí, quando eu volto da academia, eu falo, ai, obrigada. São os inegociáveis, né? Mas as mulheres vêm se cuidando. Você também lida com muita mulher, né, Andressa? Então, elas... Muitas, né? Muitas.
as mães leoas que vão lá no consultório. Você também enxerga isso, que as mulheres estão cada dia se cuidando mais e mais e mais, que elas têm essa preocupação? Tem os dois lados, né? Logo que nasce a criança e por um tempo a mulher, ela deixa de se cuidar, e eu tento resgatar isso nas consultas, porque é aquilo que eu sempre falo, se ela não tá bem, a criança não tá bem. Então eu tento resgatar muito isso em consulta, e por isso essa ideia da gente tá tendo esse olhar para as mães e não só para as crianças, para realmente elas lembrarem que elas têm que se cuidar. Então eu pego muito no pé de ver elas, vai pra academia, come bem, faz isso, faz aquilo. E aí quando a gente estimula, e eu gosto muito disso, de uma mulher incentivar a outra, porque a gente tem que se incentivar, e às vezes, né, no mundo de hoje, e aí vai incentivando, elas vão, e aí elas falam, nossa, doutora, realmente, eu tinha que fazer, eu tinha que ir pra academia, eu tinha que voltar a cuidar da minha saúde. E aí as pessoas estão mais preocupadas procurando academia. Hoje em dia, lotada academia. Todas. Alimentação saudável, crescendo muito também. Essa questão da alimentação saudável, das pessoas estarem tomando mais água, estarem lembrando a garrafinha. Você vê as pessoas andando hoje com as garrafas na mão, na rua. Tanto que tem uma marca famosa de garrafa que estourou, de as pessoas tomarem água, se hidratar, né? Essa preocupação tá muito latente na cabeça. E eu vejo também que, lógico, que tudo que a gente faz, a gente vai se espelhando. As crianças vão vindo também, né? O tempo todo. Toma água, vai se cuidar. E você, com certeza, faz isso lá no consultório, né, Andressa, também? Com certeza. E os meus filhos, eu brinco, entre aspas, que eles são viciados em água o dia inteiro, com as garrafinhas deles, que tem a garrafinha de escola, a garrafinha que fica em casa, e o dia inteiro. E reforço isso também no consultório, o tempo inteiro com as crianças. E com criança a gente tem que ficar em cima, né? Tem. Que a criança, ela esquece. E também a dica da Valéria, de novo, deixar a vista sempre à vista. Sempre de fácil acesso, e né? vou falar que a dica dessa garrafa é perfeita para isso, né? Porque é uma jarra... Modéstia à parte, ela é incrível, ela é muito boa. Incrível. Ela é muito boa. Porque ela já vai filtrando, fica aqui na sua frente. Não, e aí você vê a quantidade excelente ali, em meio período que a gente toma, é o quê? 1,5 litro, mais ou menos, deve ter, não sei. Mas é metade do que eu já tenho que, pelo menos, estar tomando no dia. O mínimo, né? 2 litros por dia. E assim, a praticidade hoje tem que estar na nossa vida. Sim. Porque a correria é tanta... Tem que ser prático. Se não for prático, acaba. Não, tem que ser prático, rápido. Senão a gente tem não que vai funcionar, fazer, né? Porque senão... Exato. Pra gente nessa rotina. Voltando um pouquinho sobre o Dia das Mulheres, o que vocês enxergam de diferente de antes para agora? Por exemplo, eu vejo que muitas coisas de preconceito existem. Não quero também ficar entrando muito, porque é um assunto chato pra gente, mas assim, existe, né, preconceitos que existiam antigamente, eu acho que a gente ainda vive hoje, né? Por exemplo, você começou a trabalhar num lugar cheio de homens, a gente sabe que é complicado, não é tão fácil, mas assim, muitas coisas melhoraram, mas também muitas coisas têm que melhorar demais, ou estão estagnadas, né? Não, concordo. Eu acho que muitas coisas melhoraram. As mulheres hoje, elas estão num patamar bem melhor do que antigamente. A gente sente isso, até nos ambientes onde a gente entra. Mas com certeza precisa melhorar muito ainda, né? E eu acho que a questão da melhora tem que estar voltada também para a mulher, para ela se fortalecer. Porque com a mulher, é o que eu falei, com a mulher forte, difícil vai acontecer alguns problemas que vai retroagir isso, pelo contrário, né? Então, hoje, realmente, a gente vive, assim, um momento muito especial, porque muitas coisas acontecendo e só para fortalecer mesmo a gente. Acho que as mulheres conseguiram mostrar, né, o seu valor ali na sociedade, de não ser mais tão submissa e mostrar o seu lugar. Não, eu também consigo estar lá. Eu também sou competitiva no mercado de trabalho. Eu consigo estar ali junto também. Que a gente não via isso antes. Na verdade, eu vejo que as mulheres eram desestimuladas. Eu tenho histórias de pessoas próximas que queriam ter o seu próprio negócio, ou trabalhar, fazer faculdade, que...
o marido ou o pai, enfim, segurou e não conseguiu. Hoje em dia não, hoje em dia a gente não aceita isso. Se você quer, você vai lá e você vai fazer. Sim. Porque a gente conseguiu mostrar isso. Tem coisas pra melhorar? Tem. A gente ainda vê uma diferenciação, até se você for ver em remuneração, as mulheres recebem menos do que os homens em algumas profissões, não são todas, não vou falar que são todas. Então acho que ainda tem que melhorar, porque não faz diferença, o trabalho é igual, é a mesma coisa. Mas vejo muita melhora, assim, a gente consegue hoje realmente estar ocupando todos os lugares que antes era muito masculino, né? Exato. E a gente vai se posicionando e conseguindo, né? Porque a gente vai se destacando. Vou puxar a sardinha de novo, porque o que a gente se compromete a fazer, a gente faz e faz bem feito, né? Com excelência. Exatamente, e não é tão difícil, né? A gente faz de uma forma muito leve, né? E o resultado é perfeito. Sim. A gente realmente tem que puxar a sardinha pra gente, porque quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente faz e vai até o fim e resolve. Sim. Acho que são as referências. André, você tem referência de mulheres incríveis, potentes, assim, que você se inspira, ou que na sua família, enfim, na sua vida, que te ajudam? Acho que a gente sempre lembra, acho que a primeira pessoa que vem na nossa cabeça, não sei na de vocês, acho que são nossas mães, né? Que são o nosso referencial, por mais que a minha mãe não trabalhasse fora, mas ela sempre foi ali o pilar da nossa casa mesmo. Então, de fazer rodar a casa, de estar ali. Então, eu via muito isso nela. Então, eu levo muito do que ela tinha e tudo pra minha vida hoje. E, né, na medicina também, inspirações de profissão, tem muitas médicas também que me inspiram. E a gente sabe também que era um lugar que era muito mais de homens do que de mulheres, e algumas desbravaram essa parte. Então, tem muitas médicas referências ali também. E minha sogra também, que é uma pessoa que eu tenho muito contato também, que eu vejo que tem uma história de vida, assim, ali incrível. Cuidou de 3 crianças, a casa, dava conta de trabalhar ali naquela época que ainda as mulheres não trabalhavam tanto. Sim. E me inspiro muito na minha mãe e minha sogra, e em algumas referências aí da medicina também. Olha só, tantas coisas. E você, Val? Então, eu acho que a minha mãe, ela realmente, embora ela tenha vivido numa época que as mulheres ainda eram muito submissas, a minha mãe era muito submissa, mas a minha mãe não passou isso para nós. Nós somos em 4 mulheres. Uau! E ela casa de 4 mulheres. Ela não passou isso para nós, entendeu? Então, a minha mãe sempre mostrava pra gente que a gente podia, entendeu? Então, e é engraçado que você falando, eu me lembrei que a minha mãe, ela falava que eu ia ser juíza. Não, você tem que ser juíza. Minha mãe falava isso porque pra mim. Porque você era geniosa, talvez. Era rotulada como geniosa. Aquela indignada, né? Que não aceitava as coisas. Sim. Então, sabe, imagina a sua mãe falar isso pra você. Anos atrás ela já tem essa visão, visão. Exatamente. Então, a minha mãe, ela não deixava a gente se desanimar ou se sentir diminuída, sabe? Pelo contrário, a minha mãe sempre punha a gente pra cima. E graças a Deus, todas nós hoje somos mulheres bem-sucedidas. Uma mulher forte, criou várias mulheres fortes. Sim. Você gerou também sua filha Vanessa, uma outra mulher forte. Isso, exatamente, é isso. A referência que a gente tem em casa, né? No meu caso com a Vanessa, eu trabalhava, então eu tinha que me dividir em vários estágios. Então, muitas das coisas eu dava independência para ela resolver fazer ali, estando cuidando, e ela se tornou muito independente. Independente demais hoje, graças a Deus. Mas é aquela coisa, a referência de dentro de casa. Como isso é importante. Muito. A gente dá o exemplo, né? Porque foi o que eu falei no começo da nossa conversa. A gente vai se fortalecendo, vendo essas histórias, né? Eu gosto muito de ouvir. Porque, primeiro que, obviamente, que a gente se fortalece. E a gente vai vendo como que a gente pode levar a vida mais leve, né? Que a gente não precisa ser perfeito em tudo. Que os pratinhos vão estar lá. A gente vai estar sempre equilibrando 10, 15, 20, todos de uma vez. Mas se der, deu. Se não der também, tá tudo certo.
pra ficar mais leve pra gente, porque senão fica pesado, não fica, Andressa? Ainda mais com um filho pequeno, não é se culpar tanto também, Sim. né? Eu não gosto daquela frase, né, de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não gosto, eu não acho que nasce uma culpa. Acho que a gente tem que aprender a se perdoar Sim. um pouco das coisas e lembrar disso, porque a gente faz multifunção. Então, vai dar conta de tudo todo dia? Não, mas eu vou dar conta do que é necessário. Então, eu vou priorizar aquilo que eu sei que é necessário para dar conta. Senão, a gente não consegue. Tenho 2 pequenos em casa, são idades próximas, né? Um vai fazer 2, outro 4. E a gente tem que fazer o quê? O que dá no dia, né? Então, eu tento trazer essa leveza ali para as mães disso. Não se culpe, a gente vai fazer o que dá. Ninguém é Mulher Maravilha, né? Exatamente. E mesmo assim, a gente Sim. consegue fazer um monte de coisa. Só que a gente se cobra muito, né? E aí, quando alguém de fora vem falar com a gente, que a gente fala, nossa, mas realmente eu faço tudo isso e ainda tô me cobrando. Pois é. Por isso eu não gosto muito de rótulos. Eu até toquei nesse assunto várias vezes, porque eu também ouvi muito assim, tanto que eu por muito tempo quis ser uma Mulher Maravilha. E eu só sofri. Porque por mais que a gente seja forte, o mundo sabe disso, os homens que estão na nossa volta, porque a gente vai pegando as coisas para fazer, pegando. Então chega uma hora que fica no automático e todo mundo à sua volta acha mesmo que você é uma Mulher Maravilha. Só que eu não sou uma Mulher Maravilha. Eu tenho sentimento, eu fico cansada e chega uma hora que não vai mais. Então eu não quis mais ser a Mulher Maravilha, eu quis ser só a Fernanda mulher, a Fernanda empresária, a Fernanda mãe, a Fernanda amiga, a Fernanda colega, a Fernanda tantas coisas, mas com calma, Sim. né? Sem pressa, sem tanta cobrança, porque eu tava achando que tava ficando falha em todos esses aspectos e não tava, como mulher também, como mãe, enfim. Então, senão a cabeça da gente não para, né? Mas o que eu acho que ajudou muito hoje em dia, que eu vejo, não sei se vocês percebem isso, é as mulheres se apoiando mais. Eu acho que não tinha isso também, né, antigamente. Então, vou chamar assim, empoderamento feminino, e de uma apoiar a outra, de uma estar incentivando a outra. Até na mesma profissão, eu vejo isso, colegas, vamos lá, eu te ajudo. Tamo junto, vamos fazer. Então, eu acho isso extremamente importante, realmente desse olhar de fora. Sim. Porque a outra pessoa te falando, você enxerga, né? Exato. E você tá num ambiente, né? Tem um grupo de mulheres, aí uma comenta uma coisa, daí você fala, não, calma, não é assim. Aí você, né? Você dá uma incentivada na pessoa. Fica leve. Fica leve, exatamente. E realmente, é o que você falou, as mulheres estão se ajudando, né? Que bom ver isso, porque antigamente as mulheres não tinham isso, né? Nossas mães, obviamente, não tinham, as nossas avós. E hoje em dia a gente fala, olha, vamos sair só as mulheres para bater papo? Vamos pegar um dia no mês só para as mulheres se reunirem para sair para conversar um pouco? Que ajuda, que faz bem. Antigamente, imagina, elas nem conversavam com ninguém. Iam conversar com quem sobre o quê, né? Nem podiam, na verdade, às vezes, conversar, bater papo. Exatamente. E hoje, realmente, é aquela coisa, ai, nossa, hoje eu tô chateada. Aí uma amiga vem, começa a conversar com você, te dá inúmeros conselhos, te abre um leque ali, um mundo que você fala, nossa, é verdade, né? Então, isso é muito bom, né? Isso faz muito bem pra gente. A gente precisa ter esses momentos, né? Só mulheres, que é o que você falou, né? Os homens de antigamente tinham muito isso e as mulheres antigamente não tinham e a gente hoje em dia tem. Então tem que sim sair com as amigas, tem que fazer as coisas, um pouco sem criança, porque a gente tem que resgatar aquela mulher que tem, deixar um pouco de lado. Eu sou Andressa, sou esposa, sou empresária, sou médica, sou a mãe dos meus filhos, mas eu também sou aquela Andressa que eu preciso fazer as minhas coisas, conversar com as minhas amigas, ter o meu tempo, fazer a unha, fazer o cabelo, ir na academia, se cuidar. Quero hoje fazer nada, quero fazer uma massagem pro spa. Então a gente tem que ter o nosso momento também, né? De autocuidado nosso. Isso também é coisa nova, né? Antigamente não tinha isso. De você se conectar, né? Com você mesma, né? De falar assim, não, agora eu preciso disso. Porque a gente se perde fazendo tantas coisas. Fala assim, nossa, mas espera aí. Quem que eu sou no meio disso tudo? Do que na verdade eu gosto? Vocês já sentiram isso? O que eu quero, na verdade? Será que eu quero o que meu filho quer? Ou o que eu tô acostumada a fazer com meu marido? Ou o que tá na minha rotina? Eu falo, não, peraí. Deixa eu me organizar aqui, porque tem alguma coisa errada.
É isso, é exatamente isso. E sabe que no carnaval agora eu ia viajar com 2 amigas. Aí acabou não dando certo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um retiro espiritual eu mesma, comigo mesma, na minha casa. Na sua casa, você sozinha. Exatamente. Saudar o sol, Isso. conversar. Aí, ligar lá no shopping, marcar uma massagem, fazer uma massagem, voltar, fazer uma caminhada no parque, abraçar a árvore. É isso. E olha, eu passei um carnaval perfeito. E hoje, Val, você é solteira, né? Sim. E também a gente tem que saber a viver com essa solitude que hoje em dia fala, né? Mas fala mais sobre essa solitude de você se gostar, de gostar de estar com você mesmo, de curtir olha, isso, né? se tem uma coisa que eu amo é ficar comigo mesma. Hoje eu aprendi a gostar muito de mim nesse sentido, Que às vezes o pessoal, vamos sair, vamos não sei o que, vamos... Aí eu falo, gente, acho que hoje não. Aí eu fico em casa, mas eu não fico naquela depressão, sabe? Eu fico fico bem, tô feliz aqui, né? Eu vou assistir uma série, um filme, eu vou ler um livro, enfim, isso é muito bom, né? Isso super importante, é onde recarrega, né? Onde a gente se conecta Eu de me novo recarreguei. e começa, né? Eu me recarreguei no carnaval, juro, foi muito bom. Sabe aquela coisa de você levantar e não ter hora pra fazer nada? Muito Era bom. feriado, São Eu Paulo ainda não vazio. consigo fazer isso. Eu acho que a eu Andressa também também não, com essa crianças rotina com pequenas. crianças pequenas. Mas a gente tem que, independente de ter filhos, né, no caso a sua já é bem mais velha, Sim. né? A gente, filho pequeno ainda, a gente tem que ter os nossos momentos de se reconectar. E dizem, né, por mais que o puerpério fala que dura menos tempo, os 45 dias, dizem que até 2 anos depois que a criança nasce, pra mulher voltar a se enxergar como uma mulher e não como uma mãe só. Então, esse tempo demora e a gente se apoiando, você consegue mostrar isso para outra. Mas, realmente, 2 anos para a mulher voltar a se reconectar com ela mesma Olha e descobrir o que ela gosta. Olha que 2 interessante. anos se doando, né? E aí você se perde, por isso que eu falei, chega um momento que você fala, opa, peraí, deixa eu voltar aqui para reorganizar, recalcular a rota de novo, porque a gente vai amadurecendo, né? Sim. Ao longo dessas nossas trajetórias, a gente vai ouvindo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Então, principalmente depois da gestação, né, que a gente se torna mãe, a gente muda muito, a cabeça muda, não só por ser mãe, mas porque a gente vai aprendendo mesmo, e isso é muito incrível, né, que a gente consiga fazer. É instintivo, ter né? esse movimento de mudança, de troca e de aprendizado, né? É instintivo. Eu vou dizer uma coisa, você vai me confirmar. Quando eu tive a Vanessa, eu nunca tinha pego um bebê. Eu tinha medo, inclusive. Eu saí da maternidade com a Vanessa nos braços. A moça lá na maternidade me ensinou a trocar a fralda. Quantos anos, Paulo, você tinha? Eu tinha 22. E cheguei em casa, é como se eu fosse mãe, a Vanessa fosse a 3ª, a 4ª, porque eu pegava, trocava a fralda, dava banho com a maior facilidade. Sim. Aquilo, pra mim, eu falei, gente, só pode ser um instintivo mesmo, aquela coisa da maternidade, de você ter gerado, de você passado pelos 9 meses. Porque eu falei, jamais, se eu tivesse que falar, eu faria aquilo, eu fiz e com a maior naturalidade. Mas eu acho que é ser mulher, né? Eu vejo a Maria já pegando, fazendo coisinhas muito vaidosa e preocupada com 4 anos, preocupada com o cabelo, com o batonzinho dela. Você fala, gente, é uma mulher. Já é desde pequenininha, é instintivo né? mesmo. É instintivo, A gente, da maternidade que você tá falando, você chega em casa, tá lá, mas é uma coisa que parece que vira uma chavinha, né? E eu sempre, também, outra frase que eu gosto muito de falar, a gente nunca mais vai ser aquela mulher de antes, quando a gente não tinha filho. Então, existe a, né, Valéria, Fernanda, Andressa, antes e depois da maternidade, porque quando nasce a criança, a gente passa por uma fase... Vou falar um sentimento ambíguo ali, da felicidade extrema, do amor que você sente, que na verdade a gente nunca sentiu aquilo antes, e aquele luto da mulher que não vai mais existir. Por isso que a gente fala desses 2 anos de se reconectar, de você se redescobrir de novo. Mas não vai ser mais
como você era antes de Exato. ter. Não Porque é um mais. crescimento também, né? Dessa como mulher. Você começa a enxergar a vida de outra forma também, né? Eu me sinto muito transformada depois que eu me tornei mãe. Muito, muito. Mas foi muito importante. Eu acho que me deu mais coragem. É lógico que tem gente que não tem filho, é uma opção, tudo certo. Mas hoje eu sou mais forte, muito mais potente por causa das crianças, com certeza, com certeza. Porque é um aprendizado diário e eu virei mais multitarefa do que eu era antes. E nós somos realizadas, né? Sim. É o o que eu importante é falo. ser realizada, com filho, com sem filho, sem filho. filho. Né? A mulher tem que Exato. estar feliz e realizada. Exato. Eu sempre falo assim, você tem que... As pessoas falam, né? Você tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, casar... Enfim, eu já plantei uma árvore. Gente, eu plantei um eucalipto que tá enorme. Ainda bem que eu plantei no lugar certo. Ainda bem. O livro eu não escrevi ainda. Dá Quem tempo. sabe, olha, a Eu acho história... que você vai dar um jeito de arranjar na sua agenda, colocar um livro. Já tive um filho, já me casei, enfim. Só falta o livro, gente. Eu vou dar um Você jeitinho tá mais nisso. adiantada do que, do que eu. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Ah, muito bom, ó. Vou ter que finalizar nosso bate-papo e eu quero que vocês deixem uma mensagem para tantas mulheres que estão perto da gente, longe, uma mensagem de carinho, de motivação. Olha, a mensagem que eu tenho para as mulheres em geral: cuide da sua vida, da sua autoestima, do seu corpo, da sua alma. Tenha muita paciência e faça sempre uma coisa de cada vez. Você vai Sem chegar culpa, lá. sem pressa. Sem culpa e sem pressa. O melhor é feito do que bem feito. Isso, né? Exatamente. Acho que talvez a minha mensagem realmente para as mulheres é até um pouco similar, mas se culpar menos, se perdoar mais, se permitir mais, olhar para vocês, se cuidarem, porque a gente sabe que muitas acabam deixando, e lembrar o quão especial todas as mulheres são, o quão especial a gente é, o que essa fortaleza que a gente tem por trás, porque realmente só mulher para dar conta de tudo que a gente dá. Bom, parabéns para nós, né? Com Parabéns. certeza. Parabéns para nós. Bom, obrigada por estarem aqui, por ter Obrigada aqui com a a gente você, batendo Fê. esse bate-papo. Para mim foi um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite, Alexandre Augusto. Foi muito bom. E vou deixar um beijo para todas as mulheres. O meu carinho, dizer que eu tenho muito orgulho de ser mulher. E eu tenho muita sorte de tantas mulheres incríveis que estão perto de mim. Não vou falar nome, nada. Mas hoje eu sou uma pessoa mulher porque eu tenho todas essas mulheres perto de mim. E deixar um beijo especial para todas as mulheres que fazem parte da família Ufer, que trabalham na fábrica, no escritório, que são vendedoras, revendedoras, as mulheres dos revendedores, que são mulheres muito fortes, que fazem com que todo mundo trabalhe e que tudo vai se encaixando e que tudo dê certo e contribui diretamente e indiretamente com a Ufer. Então fica aqui meu beijo, um abraço especial para todas vocês. É isso, gente. Beijos e até a próxima.